Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou a sustação da ação penal contra o deputado delegado Ramagem, os deputados Nicolas Ferreira e Osmar Terra mostraram a extensão do absurdo da ação penal e dos mecanismos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal e pela extrema-esquerda para empreender uma aberta perseguição aos conservadores, abusando dos poderes do judiciário e invadindo a esfera de competência do Legislativo. O deputado Nicolas Ferreira disse: "Acredito que nós estamos num dia histórico hoje, no qual, pela primeira vez, os deputados vão tratar da sustação de uma ação penal." O deputado mostrou os absurdos da acusação feita ao deputado delegado Ramagem, comparando ainda com o tratamento dado pelo Supremo Tribunal Federal a criminosos de verdade. Nicolas Ferreira leu o artigo da Constituição que prevê a possibilidade do Legislativo sustar uma ação penal e disse: "Sabe o que aconteceu, senhores? O Zanin, que lembra os senhores, era advogado do atual presidente da República, Lula, e o ministro Alexandre de Moraes, que foi o que impediu o delegado Alexandre Ramagem de estar à frente da diretoria da Polícia Federal, que era competência constitucional exclusiva do presidente da República, à época Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes impediu." Esses dois enviaram um ofício para esta casa dizendo o seguinte: "Olha, vocês podem até sustar a ação, mas tem que ser nesse escopo." É inacreditável. Quer dizer, então, que além agora de relator, vítima, investigado, delegado, os ministros agora do STF também são deputados? Quem tem a competência para sustar ou não, que seja ou não, somos nós. Se vocês querem, renunciem, se candidatem, tem que ganhar a eleição, ganhem, e depois vocês chegam aqui. Agora, chegar para esta casa e rebaixá-la a um ponto de mediocridade, dizer: "Olha, vocês podem até fazer o que vocês constitucionalmente têm que fazer, mas tem que ser no escopo que nós decidimos." Isso é no mínimo ridículo e, obviamente, é um espelho do que o STF é. O deputado expôs a total ausência de materialidade de crimes dos quais Ramagem é acusado e disse: "O povo brasileiro está percebendo que nós não estamos numa democracia plena. Pelo contrário, isto aqui, a Constituição, já foi rasgado há muito tempo. Hoje nós demos um exemplo ao povo brasileiro de que, no mínimo, no que diz respeito ao voto a um parlamentar, a gente cumpre o nosso dever constitucional. Se eles não o fazem, a gente tem que fazer." O deputado Osmar Terra, por seu turno, lembrou a situação de subserviência do Congresso e disse: "Nunca vi o Congresso Nacional tão apequenado, tão humilhado como ele tem sido pelo Poder Judiciário. Nós precisamos fazer valer a nossa prerrogativa de termos sido eleitos pelo povo, sendo que no Judiciário eles não são eleitos." Osmar Terra lembrou que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal admite abertamente a atuação política do tribunal e disse: "Ora, quando a entidade maior do Judiciário brasileiro diz uma coisa dessa, qual é a isenção que ela tem?" Ele fala isso numa esteira de uma fala dizendo: "Nós derrotamos o bolsonarismo." Isso é isenção? Esse é o poder judiciário isento que pode julgar, discutir a Constituição brasileira? Pode discutir a Constituição, mas ele está discutindo política, falando em política, está se posicionando politicamente. O deputado afirmou: "Às vezes é preciso que a gente recorde quem somos nós, o que nós representamos. Nós somos o poder que emana do povo, como consta no artigo 1º da Constituição. O poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos." Essa é a base da democracia brasileira. Esse é o artigo mais importante que define o que é a democracia no Brasil. Não é uma narrativa de uma opinião sobre um ato que acontece. Quem representa o povo? O povo manda no Brasil, senão não há democracia. Quem representa o povo está no artigo 1º da Constituição. Os representantes eleitos somos nós. O Supremo Tribunal Federal não tem um voto, é um órgão técnico. Quem tem que decidir o que é e o que não é lei, tomar as decisões mais importantes, é esta casa.
O deputado apontou que o Supremo tem assumido a tarefa de legislar no lugar do Congresso Nacional, alertando: estão se preparando agora, no mês de maio, para decidir a censura nas redes sociais. Quem é que pediu? Qual foi o plebiscito? Qual foi a manifestação do povo que pediu isso ao Supremo? Ninguém pediu para o Supremo deixar de ser técnico e virar político. Foi uma decisão deles, 11 pessoas, talvez nem todos. O ministro Barroso falou isso, talvez ele não falasse por todos, mas disse isso. Ele é o presidente do Supremo. Osmar Terra explicou: então, nós estamos discutindo aqui, na verdade, a essência da democracia brasileira. Quem é que pode decidir? Nós podemos decidir contra ou a favor do deputado Ramagem, mas somos nós que temos que decidir. Não é o Supremo, não é o ministro do Supremo. Essa é uma ação que é nossa, é desta casa. Nós temos que decidir as leis, nós temos que fazer valer. Hoje nós somos meio deputados, cada um de nós. Somos deputados pela metade, porque nós ficamos calados diante das várias invasões das nossas prerrogativas pelo Supremo. Se nós abrirmos mãos disso, nós não vamos mais ser, nós vamos ser alvo de chacota na rua. O povo que votou na gente vai ter vergonha de ter votado nos deputados que não defendem a livre palavra, a liberdade de expressão, a sua manifestação. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, muito obrigado. Acredito que nós estamos num dia histórico aqui hoje, na qual pela primeira vez os deputados vão tratar a respeito da sustação de uma ação penal e quero explicar aqui para o povo brasileiro o que está acontecendo. Basicamente, o deputado Alexandre Ramagem, eleito pelo Rio de Janeiro, ele foi denunciado pela PGR pela participação de uma tentativa de golpe de Estado. As denúncias tinham ali alguns crimes. Primeiro, organização criminosa armada. Relembro aos senhores que não foi encontrado nenhuma, sequer, arma de fogo no dia 8, a não ser, de fato, um estilingue. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Ramagem que nem estava lá. Ou seja, esse tipo de crimes aqui, senhores, nenhum integrante do PCC, Comando Vermelho, tem elencado, né? Até mesmo porque os Estados Unidos sugeriu colocar PCC e CV como terroristas aqui no Brasil e o governo Lula rejeitou. Ou seja, pessoas que depredam patrimônio público, terroristas, pagam 14 anos, PCC e Comando Vermelho que traficam, destroem a nossa sociedade, não podem ser considerados terroristas. Enfim,
deu prosseguimento constitucional e pelo artigo 53, eu estou com ela aqui, ou se você quiser usar ela aí para poder segurar a sua porta, segurar um livro aí, é mais útil do que hoje. Mas, mesmo assim, no artigo 53, no parágrafo 3º, diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, que é o caso do delegado Ramagem, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela é representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o mandamento da ação. Repito, sustar o andamento da ação. Sabe o que aconteceu, senhores? O Zanin, que lembra aos senhores, era advogado do atual presidente da República, Lula, e o Alexandre de Moraes, que foi o que impediu delegado Alexandre Ramagem de estar à frente da diretoria da Polícia Federal, que era competência exclusiva constitucional do presidente da República à época, Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes impediu. Esses dois enviaram um ofício para esta casa dizendo o seguinte: olha, vocês podem até assustar a ação, mas tem que ser nesse escopo. É inacreditável. Quer dizer então que além agora de relator, vítima, investigado, delegado, os ministros agora do STF também agora são deputados? Quem tem a competência para assustar ou não, o que seja ou não, somos nós. Se vocês querem, renunciem, se candidatem, tem que ganhar, né? Ganhem e depois vocês chegam aqui agora. Chegar para essa casa e rebaixá-la a um ponto de mediocridade, dizer, olha, vocês podem até fazer o que vocês constitucionalmente têm que fazer, mas tem que ser no escopo de que nós decidimos. Isso é no mínimo ridículo e é obviamente um espelho do que o STF é. Mas enfim, continuando. Qual foi o crime então deste homem que está aqui ao meu lado? Eu ouvi dizer aqui de um deputado aqui de esquerda, de que o deputado Ramagem, ele cometeu o grande crime de questionar. Questionar está em qual tipificação penal? Quantos anos de cadeia uma pessoa pega por questionar urnas eletrônicas? Espera aí. Se for assim, então, senhores, sabe quem tem também ser condenado e está no banco dos réus? Ministro Flávio Dino. Porque a internet deixa as coisas registradas. Já questionou as urnas eletrônicas. Sabe quem mais também questionou o resultado eleitoral? Carlos Lupe. Não vou nem falar dele aqui, né? Caiu e tem motivo. Se for falar o histórico dele, então, meu Deus, não é currículo, é ficha criminal. Outro também, Simone Tebet. Ou seja, mais gente tem que ser colocado nesse bolo aí. Agora, por que que uma mensagem privada em um WhatsApp, onde, por incrível que pareça, não era assim, presidente, não confio na urna, dá um golpe. Não é isso, senhores, que aconteceu. Foi encaminhado um vídeo do plenário do STF, onde estava falando a respeito disso. Ou seja, o Brasil não é que, Nicolas, o Brasil vai virar a Venezuela, olha que mentira. Nenhuma igreja foi fechada. Vocês estavam falando que o Brasil ia virar Venezuela, olha que mentira. Verdade? Porque o fato da tirania não ser exercida pelo presidente da República, ele é utilizado pelo jurídico. Porque o Lula bate com a mão do outro, né? Usa Flávio Dino como ministro da Justiça para poder perseguir deputados. Usa a Polícia Federal para poder perseguir deputados, como o deputado Carlos Jordi, e fala na tribuna. Usa o aparato estatal para poder perseguir deputados e querendo colocar na cadeia, porque cometeu o grande crime de botar uma peruca. Agora, dinheiro na cueca, senhores, tá tudo bem. Rachadinha passa impune. Ou seja, são essas mesmas pessoas que estão acusando um deputado federal eleito pelo povo de Rio de Janeiro de cometer o grande crime de questionar. O segundo crime alencado a ele foi a utilização de um software para monitorar, supostamente, opositores. Sendo que, olha que loucura, a licitação desse software acabou muito antes da data que supostamente eles teriam feito essa investigação, esse monitoramento. Ou seja, também, mais uma vez, cai por terra. E o delegado Ramagem não comprovou isso com fontes Arial, não. Fontes do Tororó, não. Foi com documentos da CGU. Então, o que eu quero deixar aqui claro, senhores, não quero estender demais aqui também a minha fala,
é que o povo brasileiro está percebendo que nós não estamos em uma democracia plena. Pelo contrário, isso aqui já foi rasgado há muito tempo. Artigo 53 da Constituição, senhor presidente, que não abarca somente eu ou deputados de direita, não. Abarcam todos nós. E eu jamais, Cajado, irei pedir a cassação ou a prisão de um deputado por suas opiniões, votos ou palavras, porque eu respeito essa Constituição, por mais desrespeitada que ela seja. Só que o contrário não faz. Ou seja, que hoje nós demos um exemplo ao povo brasileiro que, no mínimo, nos diz respeito ao voto a um parlamentar, a gente cumpre a nossa Constituição, o nosso cumprimento constitucional. Se eles não fazem, a gente tem que fazer. Obrigado, senhor. Presidente, deputados, eu queria começar minha fala dizendo que a peça produzida pelo deputado Alfredo Gaspar é das melhores análises que eu já vi na história da Câmara. Olha que eu tenho 7 mandatos e é a melhor texto que eu já vi. E tenho orgulho de dizer que eu vivi para ver uma leitura e uma análise como a do deputado Alfredo Gaspar. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e de compartilhar essa legislatura com o deputado Alfredo Gaspar. Eu queria começar rápido. O tempo não é muito, não é o tempo adequado para falar tudo que eu gostaria de falar. Mas eu queria dizer, está se discutindo muito aqui prerrogativas, equilíbrio, né? E eu queria só dizer que eu também, nesses 7 mandatos, nunca vi o Congresso tão apequenado, tão humilhado como ele tem sido pelo Poder Judiciário. Nós precisamos fazer valer a prerrogativa que nós temos de ter sido eleitos, coisa que o Judiciário não é eleito, né? O presidente do Supremo deu uma declaração que me surpreendeu muito, quando ele disse, a primeira vez que eu vejo um presidente do Supremo falar isso, nós éramos um órgão técnico encarregado de cuidar da Constituição, que na verdade eles são isso, eles são os guardiões da Constituição. Mas agora nós resolvemos ter um papel político. Vamos exercer um papel político. Ora, quando a entidade maior do Judiciário brasileiro diz uma coisa dessa, qual é a isenção que ela tem? E ele fala isso numa esteira de uma fala dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é isenção? Esse é o Poder Judiciário isento? Que pode julgar, que pode discutir a Constituição brasileira? A Constituição pode discutir. Agora ele está discutindo política. Ele está falando em política. Ele está se posicionando politicamente. O presidente Bolsonaro não precisava ter, e é importante dizer, às vezes é preciso a gente recordar quem somos nós, o que nós representamos. Nós somos o poder que emana do povo, é o primeiro artigo da Constituição. O poder que emana do povo será exercido pelos seus representantes eleitos. Essa é a base da democracia brasileira. É o artigo mais importante que define o que é a democracia no Brasil. Não é uma narrativa de uma opinião sobre um ato que acontece. É quem manda, quem é que representa o povo. É o povo que manda no Brasil. Senão não tem democracia. E quem é que representa o povo? Está lá no artigo 1º da Constituição. São seus representantes eleitos. Somos nós. O Supremo não tem um voto. O Supremo é um órgão técnico. Quem tem que decidir o que é lei, o que não é lei, as decisões mais importantes é essa casa aqui. Como disse o próprio ministro Fux na sua fala sobre a liberação da maconha, por exemplo. A descriminalização da maconha que o Supremo fez sem ter nenhuma autoridade para isso. Ele não estava analisando só a constitucionalidade de um artigo da lei sobre drogas. Ele estava decidindo que 40 gramas de maconha não é crime. Isso é lei. Isso é uma tarefa nossa.
Nos tomaram a nossa tarefa sem ter um voto. Isso é democracia? Onde é que está a democracia? Não ficaram só nisso. Estão votando e decidindo sobre o marco temporal das terras indígenas, que foi decidido mais de uma vez nessa casa. E estão se preparando agora, no mês de maio, para decidir a censura nas redes sociais. Quem é que pediu? Qual foi o plebiscito? Qual foi a manifestação do povo que pediu isso ao Supremo? Ninguém pediu para o Supremo deixar de ser técnico e virar político. Foi uma decisão deles, 11 pessoas. Talvez nem todos. O ministro Barroso falou isso. Talvez ele não falasse por todos. Mas ele disse isso. É o presidente Supremo, né? Então nós estamos discutindo aqui, na verdade, a essência da democracia brasileira. Quem é que pode decidir? Nós podemos decidir contra ou a favor do Ramagem. Mas somos nós que temos que decidir. Não é o Supremo. Não é um ministro do Supremo. Essa é uma ação que é nossa, é dessa casa. Nós temos que decidir as leis, nós temos que fazer valer. Hoje nós somos meio deputados, cada um de nós. Somos deputados pela metade, porque nós já ficamos calados diante de várias invasões das nossas prerrogativas pelo Supremo. O ministro Fux, voltando a ele, disse o seguinte, no seu voto sobre as drogas: nós não temos que decidir isso. Nós não temos voto. Nós não temos um governo de juízes no Brasil para fazer juízes que não têm voto. Não é a democracia que colocou eles lá. Ah, mas eles foram escolhidos pelo presidente da República. Foram escolhidos para cuidar da Constituição. Mas eles tiveram o aval do Senado, como os embaixadores também têm, para cuidar das embaixadas. Cada um para cuidar da sua coisa. A Anvisa é aprovada no Senado para cuidar da vigilância sanitária. E os ministros são escolhidos pelo Senado para cuidar da Constituição. Não é para invadir as prerrogativas do Congresso. Então nós estamos aqui exercendo o fundamento da democracia brasileira. Nós vamos decidir sobre um processo onde está envolvido um deputado que tem imunidade parlamentar. Se nós abrirmos mão disso, nós vamos ser alvo de chacota na rua. O povo que votou na gente vai ter vergonha de ter votado nos deputados que não defendem a livre palavra, a liberdade de expressão, a sua manifestação. As acusações são legítimas ou não são legítimas? Vamos discutir. O relatório do deputado Alfredo Gaspar deixa claro na sua manifestação, tecnicamente, que o deputado Ramagem tem todo o direito de ter a suspensão desse processo. Então eu queria dizer que nós não estamos discutindo só o Ramagem, nós estamos discutindo o nosso mandato. Se nós temos ou não temos liberdade de falar, liberdade de agir e liberdade de votar, o que é interessante para a República. E termino com a frase do ministro Fux: o poder mais importante da República é o Parlamento, não é o Supremo. E nós temos que fazer valer isso. Muito obrigado, senhor presidente.